dá Olha, pra... feijoada e torresmo combina. Não deu para pegar ele. Ele está aqui. Ele estuda junto com a gente. Ai lá. A minha mortadela também tá aqui, ó, do lado. Ele chega primeiro que nós. A hora que ele começa a perceber que o Carlos está trazendo a cadeira para arrumar aqui, ajeitar, ele chega e toma conta da casa primeiro, da cama, já no lugar dele, primeiro que nós. Que legal. Ele é um cão espiritualizado. Com certeza. Não dá para eu virar o computador, mas a minha mortadela tá aqui. Minha labradora preta. A Jéssica adotou um gato, minha filha. Uhum. A mãe desprezou, adotou. Tá certo. Bom, gente, são 6 horas. Os mentores já, né, eles gostam de pontualidade. Então, pode começar, Marli, fica à vontade. Então, neste momento, vamos serenando as nossas mentes, vamos imaginando Jesus. Vamos abrindo nossos corações, vamos pedindo a nossa mãe, Maria de Nazaré, que nos conduza até o Mestre, e que o Mestre interceda por nós junto a Deus Pai, Criador de tudo. Que Ele permita que os Espíritos Consoladores possam estar presentes e nos amparar nesse encontro de mais um estudo do grupo denominado Francisco de Assis. Mestre Jesus, que conhece todas as nossas imperfeições e nos ama profundamente, auxiliai-nos a compreender as leis divinas, faz-nos entender teu evangelho de luz, ensina-nos a aplicá-lo em nossas vidas, a fim que sejamos cada dia melhores do que fomos ontem. Auxilia-nos, Mestre, a reconhecermos e corrigirmos nossas falhas e nossas imperfeições. Dai-nos força e coragem para sermos humildes. Nos mostra o caminho do bem. Mostra-nos o caminho da persistência para evitarmos o desânimo. Mostra-nos o caminho da caridade para evitarmos o egoísmo. E com muito amor possamos dividir com todos esses benefícios recebidos com nossos irmãos de jornada. Auxilia-nos, Jesus, a sermos merecedores do teu amor. Que sua luz seja a nossa fonte de inspiração para semear o bem. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Olá, Fer, Chico. Olá, gente. Conceição. Conceição, seu microfone está fechado, amor. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Tudo bem. Bom, na sequência, gente, vou fazer o evangelho, você, né? Sim. Vamos lá. O item 7 é o Espírito da Verdade, né? Advento do Espírito de Verdade, isso. Isso. Ele fala assim: sou o grande médico das almas e venho vos trazer o remédio que vos deve curar. Os fracos, os sofredores, os enfermos são os meus filhos prediletos, e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e sereis aliviados e consolados. Não procureis em lugar nenhum a força e a consolação, pois o mundo é incapaz de dá-las. Deus faz a vossos corações um chamado supremo pelo Espiritismo. Escutai-o. Que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam eliminados de vossas almas doloridas.
Estes são os monstros que sugam o vosso sangue mais puro e que vos fazem feridas quase sempre mortais. E no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiquei sua lei divina, amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor, invocai-o do fundo do coração, e então ele vos enviará seu Filho bem-amado para vos instruir e vos dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho a vós porque me chamastes. Espírito da Verdade, Bordeaux, 1861. Bom, o Pedro tem também, ô Pedro. Fernando. Não tinha visto ele. Ok. O que eu acho mais importante a gente detalhar, né? É falar sobre qual é o motivo, qual a razão dos sofrimentos do ser humano hoje. Por que o ser humano sofre hoje? Eu diria, eu quero jogar para o grupo, o egoísmo, né? O orgulho e a hipocrisia, né? Desses aí, o pior seria a hipocrisia, na minha opinião, né? É aquela pessoa que aponta o dedo assim, né? Ó, não faz isso. Só que ela esquece que os outros 4 estão voltados para ela. Né? A hipocrisia, ela faz com que as pessoas se achem superiores às outras. E aí começa todo tipo de desavença, né? Mas, falando sobre o espírito da verdade, né? Alguns dizem que seria o próprio Jesus, né? Alguns dizem, mas provavelmente é um preposto dele, né? É alguém que o representa, que ajudou Kardec na formulação da sua doutrina. E o espírito, o consolador, né? Na verdade, é o espiritismo, que traz de volta, na verdade, tudo aquilo que a gente perdeu no cristianismo inicial, né? O começo do cristianismo, há muito tempo atrás, vamos dizer, 1500 anos, 1600 anos atrás, eles aceitavam, por exemplo, a reencarnação. Era um fato normal. Aí, a gente já comentou sobre isso, acho que foi a Marli que falou, né, Marli? Uhum. Eu errei o século, viu? Século VI mesmo. E então, mas aí o espiritismo, na verdade, ele veio trazer de volta a pureza daquilo que Jesus queria dizer, né, na verdade. Certo? Uhum. Agora, quem quiser fazer um comentário, fica à vontade. Marcelo, eu acredito que não seja Jesus, que pesquisando, eu vi um palestrante falando que Kardec tinha muito cuidado em proteger o nome dos médiuns, muito cuidado mesmo. Então, tinha uma vidente que ela tinha chamado assim, o segundo olho, aquela pessoa que consegue ver onde a outra pessoa está. Uhum. E ela foi visitar Kardec na casa dele, em Paris. Só que ele não estava, estaria numa reunião. Então, a esposa dele a recebeu muito bem e ela falou assim, onde estava Kardec? Ela falou, ele saiu, né? Então, ela se concentra, senhorita Viu, o nome dela, ela se concentra, e aí ela consegue descrever toda a roupa de Kardec, e ela vê Kardec no meio de um monte de espíritos, onde estaria provavelmente o espírito de verdade. Então ela só diz assim, ele iluminava mais que os demais. Todos tinham luz, porém a luz desse era resplandecente, né? Então, aquele momento, então eu gostaria assim, se o Carlos, Elaine, os demais, souber dessa história da senhorita Viu, aí poder indagar um pouquinho mais, mas ela vê Kardec nessa codificação, sendo ditado para ele, né? E ela fala de um espírito que emanava mais luzes que os demais, porém ela não o tratava
como Jesus. Você conhece essa história, Carlos? Não conheço. Tá. Eu também não Vale conheço. a pena uma pesquisa, né? Eu vou pesquisar. Como é que ela chama? Madame Senhorita viu? Senhorita Viu. Sim, porque Kardec tinha esse negócio de eleger bem os seus médios, né? Eu vou encontrar e vou mandar para vocês. Por No favor. grupo. Vai no grupo. Certo? Ok. Vou procurar saber. Interessante isso. É, bem interessante. Mais alguém? Não, é só. Mas quando você dizer que a hipocrisia é ruim, Marcelo, eu também concordo, porque é complicado, né? Sim. A hipocrisia acho que é pior ainda que o orgulho. Sim. O Fer está tentando, não está conseguindo abrir o áudio. Estou tentando procurar onde que levanta a Agora, mãozinha. pronto, achou. Achei, ainda não achei onde levanta a mãozinha, mas eu consegui desbloquear o áudio aqui. Eu queria comentar também essa questão, né, dos males do mundo que você falou, Marcelo, que causa tanto sofrimento no mundo. Eu tenho uma visão de que eu acho que a falta do autoconhecimento causa muito sofrimento, porque a gente acaba projetando no outro o que está dentro de nós. Então, as dores, às vezes, né, das relações que geralmente acontecem, né, relação entre mãe e filho, pai e filho, relações profissionais, relações entre irmãos, essas relações mais difíceis, muitas vezes, né, que são trazidas até por conta de histórico familiar, relações sistêmicas. Eu acho que se a gente consegue ter o autoconhecimento e, então, conhecer profundamente os nossos sentimentos, as nossas emoções, o porquê de sentir isso e aquilo, a gente para de projetar no outro, de responsabilizar o outro por aquilo que nós sentimos. Às vezes é a nossa interpretação do que está acontecendo, não é o fato em si, mas é a nossa interpretação do fato que a gente pense isso ou aquilo, sofra, sinta raiva, sinta medo, sinta angústia. E quanto mais a gente consegue o equilíbrio interior, eu pelo menos penso assim, menos a gente responsabiliza o outro e mais a gente se autorresponsabiliza. Não, está acontecendo isso porque eu entendo assim, porque eu sinto assim. E aí, se eu penso dessa forma, eu consigo mais facilmente encontrar caminhos para sair desse sofrimento. Não sei o que vocês perfeito, pensam. Isso é perfeito. Normalmente as pessoas que apontam o dedo para alguém, elas é aquilo que elas veem em si mesmos. Então, o preconceito que ele vê, né, por causa racial ou qualquer coisa, é uma coisa dele, né? É isso que você falou, ele projeta no outro, né? É isso mesmo. A gente já conversou aqui há algumas reuniões passadas que é a tríade, né? É o conhecimento, o autoconhecimento e a caridade. São os três pilares que devem ser da humanidade, do planeta em regeneração. É o conhecimento, autoconhecimento e a caridade. É isso mesmo, é isso aí, eu concordo. Mais alguém? E como tem se falado de autoconhecimento hoje em dia, né? Sim. Sim. É amargo, né? Você descobrir quem você é, né? Mas é importante. É importante. É amargo mesmo porque normalmente eu me vendo como bom. E aí, quando eu vou fazer o meu autoconhecimento, vou fazer a reflexão, eu vejo que eu não sou aquilo que eu imaginava que era. O negócio é feio.
É aceitar as suas sombras para poder melhorar. A gente só consegue melhorar quando a gente enxerga as nossas sombras. Daí, então, busca caminhos para resolvê-las. E somos seres humanos, somos seres inteiros. Né? Sim. E a partir daí você se amar, né? Você se reconhecer e se amar, porque aí você é capaz de amar os outros. Fala, Chico. Boa noite, pessoal. Boa noite. Essa parte de autoconhecimento que a gente está falando, que a gente se assusta e tudo mais, eu acho que é um ato, dos atos de humildade maiores que podem existir. Você vai se encarar, você vai ver os seus defeitos, e não tem que fazer, abaixar, se entender, abaixar a cabeça e trabalhar. Então, esse ato de trabalhar, de se desenvolver, eu acho que a pessoa tem que ser muito humilde para admitir as suas próprias falhas, os seus próprios erros. Acho que foi até um tema que eu conversei com o Marcelo essa semana, em umas aulas. Sim. E é super importante isso para a humanidade, não só para cada um que está aqui. Agora eu sou obrigado a citar o Caetano Veloso. Narciso acha feio tudo que não é espelho. O fã ótimo, Caetano Veloso, né? Mas a coisa é feia. A gente olha, você olha para dentro, né, de você enxerga coisas terríveis, né? Eu já comecei a fazer uma análise dessa desde quando eu era criancinha, né? As coisas que eu fazia, depois, adolescente, nossa senhora. Jesus amado. Mas foi só piorando, Marcelo. Foi só piorando. Não, acho que graças a Deus um pouquinho melhorei já, viu? Porque olha, a pessoa que vocês estão vendo hoje, ela é bem diferente da pessoa de 30 anos atrás. Bem diferente, bem diferente. Então mudei bastante. Eu falo o contrário. A pessoa que vocês estão vendo hoje é diferente de há um ano atrás, quando começou o nosso grupo. Que bom. De lá para cá eu mudei muito. E que bom é assim, né? Bom que a gente pode mudar, que a gente não tem que estagnar. Nossa, maravilhoso isso. Maravilhoso. Acho que isso mostra que nós estamos sempre em evolução. Sim. Seja um pouquinho, não tem problema, tem que ser devagarinho. Ninguém constrói uma casa à noite para o dia. É devagar. Exatamente. Eu e o Marcelo já estamos até telepáticos. Então. Eu penso numa coisa, ela manda mensagem. Não precisa nem. Daqui a pouco a gente vai eliminar o WhatsApp. Olha, que ótimo. Sério. Bom, tá papo legal, mas vamos passar para a próxima? É o Carlos? Vamos. Perturbação espírita, questão 163. Deixando o corpo, a alma tem imediata consciência de si mesma? Consciência imediata não é o termo. Ela fica perturbada por algum tempo. Então, nós já vamos dar 164, que já tem a sequência da resposta. Todos os espíritos experimentam no mesmo grau e pelo mesmo tempo a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo? Não, pois isso depende da sua elevação. Aquele que já foi depurado se conhece quase imediatamente, porque se desprendeu da matéria durante a vida corpórea. Enquanto o homem carnal, cuja consciência não é pura, conserva por muito mais tempo a impressão da matéria. Bom, nós falamos do autoconhecimento, nós falamos de evolução durante o Evangelho, e é justamente isso. Cada ser que desencarna, ele tem a sua bagagem, ele tem a sua elevação, ele tem aquilo que ele construiu. E ele vai demorar mais ou menos esse desenlace de acordo com o que acontece com ele. Quanto mais materialista, quanto mais apegado à matéria ele for, mais tempo ele vai demorar para desprender. Quanto mais, o Marcelo usou o termo caridade, quanto mais caridade ele fizer, quanto mais ele for desprendido da matéria, quanto mais ele for
espiritualmente mais preparado, mais esse desenlace é rápido. Por quê? Porque ele não está mais preocupado com matéria, ele está preocupado com a sua elevação, com a sua evolução. Então, quando a gente olha essa questão, como que nós estamos em relação a ela? Se acontecesse o nosso desencarne, quanto tempo nós demoraríamos para sair dessa matéria? Quanto tempo nós demoraríamos para acordar e falar assim, opa, aconteceu e está bom. Estou feliz que aconteceu. Eliane e eu, a gente está estudando, de novo, né, o livro O Céu e o Inferno. E estamos lendo esses dias sobre os espíritos felizes que desencarnaram e vieram dar a comunicação para Kardec. E a gente vê cada espírito e fala, nossa, como nós estamos longe disso? Porque ele desencarna e já está dando comunicação alguns minutos, algumas horas depois. Já é ser que está preparado. Então, e nós? Como nós estamos? Qual é o nosso tempo de desencarne que nós vamos ter? Vai lá, Marcelo. Eu tenho um exemplo disso, que por acaso aconteceu essa semana. A minha mãe, ela desencarnou em 2013, então agora em outubro vai fazer 10 anos. E essa semana nós recebemos uma mensagem dela. Olha. Depois de 10 anos, né? 10 anos. E é uma coisa incrível, né? Porque a letra é dela idêntica. A assinatura dela, perfeito, igualzinho. E detalhe, ela falou sobre os filhos, sobre o meu pai também, que está junto dela agora. Né? Meu pai morreu há muito mais tempo, né? E detalhe, né? Esse médium não conhecia a minha família. Né? Então, foi assim, de uma maneira para que ficasse bem claro que era real. Mas falando o que o Carlos falou, né? Ela demorou 10 anos para ela se comunicar. 10 anos. E ela sempre trabalhou no espiritismo. Sempre. Ela foi presidente de Itubi, do centro de Itubi, até quando era praticamente um ano antes de morrer. Ela fez trabalhos muito bons, mas ela conseguiu paz depois de 10 anos. Né? Então, quanto tempo que nós vamos demorar, né? Exatamente. Pois é. Isso aí é para me deixar preocupada, né, Carlos? Construindo o nosso futuro, já. Sim. Agora, a 165. O conhecimento do espiritismo exerce alguma influência sobre a duração maior ou menor da perturbação? Aí a resposta é uma grande influência, pois o espírito compreende antecipadamente a sua situação. Mas a prática do bem e a pureza de consciência são o que exerce maior influência. Ou seja, não adianta a gente conhecer do espiritismo se a gente não praticar. A gente tem que conhecer. Nós precisamos saber o que está acontecendo com a gente dentro da doutrina espírita, como que a gente faz para evoluir, o que a gente faz para... caridade tem que fazer, vamos fazer a caridade. É amor ao próximo, vamos ter amor ao próximo. Precisamos nos estudar, nos instruir, estamos fazendo isso. Agora, o que eu faço com isso tudo? Eu vou lá atrás de conhecimento, adquiro conhecimento. E o que eu faço com esse conhecimento? Eu faço nem na parábola dos talentos, eu guardo, deixo lá guardadinho. Quando? Não vai adiantar, eu preciso soltar esse conhecimento. Esse conhecimento tem que estar à disposição de todo mundo. Senão, eu acabo, não é convencer. Acho que é Dalai Lama que diz que a melhor religião é aquela que te faz melhor. Então, nós não precisamos convencer ninguém, converter ninguém ao espiritismo. Se ela nos faz melhor, ótimo. Se o outro prefere outra religião, sensacional. Agora, nós precisamos aplicar o conhecimento que a gente está adquirindo. Porque se a gente não aplica, não é aprendizado. O aprendizado se torna efetivo depois da prática. Antes disso, é só conhecimento. Pois não, Marcelo? De novo, Marcelo. Não, eu queria comentar, a gente está falando sobre evolução, né? Sobre evoluir. A gente várias vezes já conversou isso. Uma das coisas mais importantes para a gente evoluir e
e estar no planeta de regeneração é o sentido de comunidade. Ele é extremamente importante. A gente precisa desenvolver isso. Parar de falar eu e meu e falar nós e nosso, né? Porque aquele carinha que está lá na esquina, né, jogando bolinha para cima para ganhar trocado, ele não é só alguém. Ele é nosso irmão. Tanto quanto o meu irmão de sangue é. Somos todos iguais. Então a gente precisa criar essa condição, essa ideia de comunidade dentro da gente. É difícil, porque nós somos muito egoístas, mas nós temos que fazer isso. Nós precisamos entender que todo mundo veio de Deus. Todos veio de Deus. Todos vieram de Deus. Se todos vieram de Deus, aqueles que se desvirtuaram no caminho vão chegar a ser bons também. Porque é que nós não nos lembramos. Se nós tivéssemos o lembrete de que nós fomos há 500 anos atrás, há 1000 anos atrás, será que a gente já está tão contentinho hoje? Ou a gente, nossa, que vergonha que eu estou conversando aqui com tanta gente que eu já fiz mal para eles. É que a gente não se lembra. Uhum. Então, e ainda bem que não se lembra, né? Por mais que falem assim, não precisava ter o véu do esquecimento, eu queria saber o que eu fiz, a gente não ia querer saber, não. Quero que soubesse, ia ficar difícil. Eu não ia querer, não. Agora, eu já vou adiantando, Carlos. Se eu fizer alguma coisa para vocês, já peço perdão. Vamos para o comentário de Kardec. No momento da morte, tudo, a princípio, é confuso. A alma necessita de algum tempo para se reconhecer. Sente-se como atordoada, no mesmo estado de um homem que saísse de um sono profundo e procurasse compreender a sua situação. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam à medida que se extingue a influência da matéria de que se desprendeu e que se dissipa essa espécie em nevoeiro que lhe turva os seus pensamentos. A duração da perturbação após a morte é muito variável. Pode ser de algumas horas, como de alguns meses e mesmo muitos anos. Aqueles em que é menos longa são os que mais identificaram durante a vida com seu estado futuro, porque então compreendem imediatamente sua posição. Essa perturbação apresenta circunstâncias particulares, segundo o caráter dos indivíduos e, sobretudo, de acordo com o gênero de morte. Nas mortes violentas, por suicídio, suplício, acidente, apoplexia, ferimentos, etc., o espírito é surpreendido, espanta-se, não acredita que esteja morto e sustenta teimosamente que não morreu. Não obstante, vê o seu corpo, sabe que é dele, mas não compreende que esteja separado. Procura as pessoas de sua afeição, dirige-se a elas e não entende porque não o ouvem. Esta ilusão mantém-se até o completo desprendimento do espírito, e somente então ele reconhece o seu estado e compreende que não faz mais parte do mundo dos vivos. Esse fenômeno é facilmente explicável. Surpreendido pela morte imprevista, o espírito fica aturdido. Com mudança para ele, a morte é ainda sinônimo de destruição, de aniquilamento. Ora, como continua a pensar, como ainda vê e escuta, não se considera morto. E ainda o que aumenta a sua ilusão é o fato de se ver num corpo semelhante ao que deixou na Terra, cuja natureza etérea ainda não teve tempo de verificar. Ele o julga sólido e compacto como o primeiro. E quando se chama a sua atenção para esse ponto, admira-se de não poder alpá-lo. Só um minutinho, pessoal, que estão conectar aqui, a gente vai sair. Pronto, conectar. Assemelha-se esse fenômeno ao dos sonâmbulos, inexperientes que não creem estar dormindo. Para eles, o sono é sinônimo de suspensão das faculdades. Ora, como pensam livremente e podem ver, não acham que estejam dormindo. Alguns espíritos apresentam esta particularidade, embora a morte não os tenha colhido inopinadamente.
mas ela é sempre mais generalizada entre os que, apesar de doentes, não pensavam em morrer. Vê-se, então, o espetáculo singular de um espírito que assiste aos próprios funerais, como os de um estranho. Deles, falando como de uma coisa que não lhe dissesse respeito, até o momento de compreender a verdade. A perturbação que se segue à morte nada tem de penosa para o homem de bem. É calma e em tudo semelhante à que acompanha um despertar tranquilo. Para aquele cuja consciência não está pura, é cheia de ansiedades e angústias. Nos casos de morte coletiva, observou-se que todos os que pereceram ao mesmo tempo nem sempre se revêem imediatamente. Na perturbação que se segue à morte, cada um vai para seu lado ou se preocupa com aqueles que lhe interessam. Porque na morte coletiva nós vamos ter trocentas formas. Cada um tem o seu estilo, o seu jeito, a sua evolução, o seu crescimento. Então não vai ser igual para todo mundo. Pessoal, uma colocação mais? Eu dei uma estudada nesse trecho, Carlos, e eu vi que as pessoas que envelhecem naturalmente, né, que vão envelhecendo aos poucos, elas conseguem desprender mais rápido da matéria, né, porque ela vai se despedindo aos poucos. Vai depender do que ela fez. Isso, não, aí que eu ia chegar. Mas, independente disso, o que voga aqui nesse trecho mesmo é a condição desse espírito, não é verdade? Condição do espírito, exatamente. Uhum. Independente de qualquer tipo de morte, a condição dele é que vai falar, não é isso? Exatamente. O que ele coloca é o seguinte, no momento ali. Se for morte por suicídio, acidente, isso daí, a condição dele faz ele mais rapidamente melhorar. Porém, num suicídio, a condição dele não é uma condição das melhores, você concorda? Senão não teria feito suicídio. Não é normal, né? Teria cometido suicídio. Então, é um espírito que ainda não está preparado. Podemos nós achar que sim. Poxa, essa pessoa cometeu suicídio, era tão bom, gostava tanto dele, estudava, fazia. Porém, nós temos o interior dessa pessoa para saber quão realmente ela era para se preparar. De novo, nós sempre julgamos o exterior. Seja para o lado bom, seja para o lado ruim. A gente não conhece quem está do lado de dentro. Uhum. Se nós falamos, como disse a Fernanda, do autoconhecimento, a gente está buscando ainda, desde Sócrates se fala de autoconhecimento. E nós até hoje estamos atrás dele, menos não conhecemos o outro. Ainda quando a gente faz um bom julgamento, está ótimo, né? O duro é quando aponta o dedo para falar mal, né? Exatamente. Gente, eu tive um caso desse hoje. Eu fui ao supermercado e tinha um grupo de senhoras, né, conversando. Jesus, elas só falavam mal das pessoas. Eu fiquei só ouvindo, né? Eu falei assim, Jesus amado, né? Que tal pessoa é assim, que tal pessoa assado? Falei, nossa, é complicado, complicado. É a tal história do dedo, né? Aponta para você, tem 4 virados para você, né? Então, aponta para o outro. Um exemplo, tudo bem que é um filme hollywoodiano, né? Eles sempre aumentam, né, as coisas, tal, para ficar mais. Mas um filme muito interessante que quando eu assisti pela primeira vez eu fiquei surpreso é Ghost, né? Eu achei que fiquei muito surpreso. Oi, Eliane. Todo mundo já assistiu, né? Acho que então. E é muito interessante porque ele mostra vários casos de desencarne, né? Aquele que era assassino, que era mau, que ele morre e já vem os amiguinhos buscar ele, né? É mais ou menos assim, né? A gente chama aquilo que é semelhante a nós, né? Hálito mental. Exatamente. Exatamente. Nós vamos atrair, o nosso ímã, ele atrai aquilo que nós queremos. Por mais que a gente... Durante a nossa conversa, nós podemos falar um monte de coisa. O que vai atrair é o que está na nossa consciência. Sim. E outra, pro mundo espiritual não tem mentira, né? Não.
Você fica falando, ai, o Chico é um cara legal, eu adoro o Chico, amo do coração. Aí lá dentro, aquele cara, né? Não adianta. Lá Pro não vai espírito ter não isso. tem mentira, não existe mentira, né? Lá não rola. Não rola. Não adianta enganar os outros, ninguém engana ninguém. Então, só para finalizar aqui, Carlos, a gente precisa saber o seguinte: e essa passagem vai demorar, sim ou não, devido ao estado mental do espírito. O que ele aprontou na vida. Se ele for uma pessoa cheia de caridade, fazendo bem para muita gente, ele está adquirindo aquilo que não se rouba, né? É um tesouro que ele adquiriu que não é roubado. Sim. Teve um médium do Kardec, que eu não lembro agora direito, se era Sanson, uma coisa assim. Ele desencarnou e horas depois, 3 dias depois, ele já estava se comunicando com Kardec. Sim. Carvar Schutel. Isso. Hoje já foi dar à noite comunicação no centro. Aí. E Nossa, esse homem, né? ele desencarnou 3 dias depois, a pedido dele mesmo, Kardec, né, resolve atender o pedido dele. E ele assim, sabe, já 3 dias depois já estava prontinho para falar como foi a passagem dele, foi tranquilo, foi tudo ótimo. Então, assim, é uma pessoa que realmente ele conseguiu fazer, né, o melhor para a vida dele, né, tanto fisicamente como moralmente, né, eticamente falando. Para aqueles que estavam próximo dele. Para ele e para quem estava próximo dele. Exatamente. O que eu gosto da doutrina espírita, que me deixa sempre, me renova, é que, por exemplo, você saber que um Martin Luther King, por exemplo, né, que foi um homem maravilhoso, ao morrer, com certeza, ele encontrou um ótimo plano para ele, porque o que ele fez, né? Ele foi um homem justo e ele não conhecia o espiritismo. Então você não precisa conhecer o espiritismo. A regra é muito justa, né? É só você ter sido justo. Não é uma religião para nós, é para todos. É uma doutrina para todo mundo. Isso e cada um é de acordo com o que é. Isso é fantástico, né? Não tem aquele que é melhor ou pior, né? Aquele é o que é. Isso é fantástico. Só para completar aqui, para a gente não ficar com muito medo dessa história, né, Carlos? Porque, né, de repente causa um certo pavor, né? Mas uma vez eu coloquei numa palestra que eu não me orgulhava de algumas coisas que eu havia feito no passado, né? E a resposta do palestrante é: ergue e segue. Verdade. Então, hoje nós estamos tendo a oportunidade aqui, nesse grupo, de erguer e seguir. Daqui a gente pode fazer uma grande mudança. Nós temos a eternidade para poder melhorar, e nós estamos dispostos a isso. Né? Isso que é o mais importante. Sim. Não ficar com medo. Algum comentário? Eu tô achando que o Pedro tá louco para falar, não sei por quê. A Conceição também tá quietinha demais. Tranquilo. Eu acho que o assunto, vou entrar aí na Marli, acho que o assunto deixou a gente com medo ou pensativo. 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 Bom, gente. Mas estamos tendo a oportunidade de melhorar, Eliane. Com certeza. Que é importante. Opa. Bom, podemos então ir para as vibrações? É você, né, Conceição? Sim. As vibrações e a lista, tá? Então, vamos para as vibrações. Amado Mestre Jesus, a Ti te pedimos humildemente pela paz no mundo todo,
para que as guerras possam ter fim, para que esses países em guerra consigam ter alimentos, agasalhos e tudo o que lhes faz falta. Pedimos também pelos orfanatos, pelos lares, pela economia de todos os países. Pedimos pelo Brasil, pedimos por todo o mundo que precisa de paz, que precisa de aconchego, e por todos não, por toda a humanidade que neste momento passa por algum problema de saúde, que necessite de um remédio. Pedimos ao Dr. Bezerra de Menezes, ao Dr. Fritz e a toda a equipa espiritual que possa pôr o remédio necessário nas nossas águas e nas águas de quem assiste aos nossos vídeos, que possa também colocar esse remédio nessas mesmas águas para a cura do corpo e da alma, segundo a vontade de Deus. Te pedimos também, amado Mestre, pelas nossas famílias. Te peço aqui também humildemente um apelo especial para que o meu primo, o Luciano, possa aparecer, para que a minha família consiga ter um pouco de paz, para que esse pai em desespero consiga ter paz, porque ninguém sabe onde é que está a parar essa criança. E conforme este meu primo está desaparecido, também pode haver outras crianças sumidas por este mundo tão grande. Oh Pai, tem misericórdia de todo o mundo, que a maldade humana possa ser extinguida, para que haja um pouco de paz, para que haja um pouco de compaixão com o próximo. Agradecemos a espiritualidade, agradecemos ao nosso guia, ao Francisco de Assis, o nosso grupo, e todas as entidades, os nossos mentores, anjos da guarda, que estão sempre presentes em nossa vida e na vida de todos aqui presentes. Deixamos em aberto uma vibração especial para que as entidades espirituais possam utilizar aonde seja necessário. Peço também pelos hospitais, pela saúde pública, para que haja mais consenso, para que não haja tantas greves, para que a saúde privada seja um atendimento para toda a gente. Vamos agora para a nossa lista de assistidos. Admir Eduardo Bento, Adolfo Legnaro, Alice Helena Pérez, Adriano Antônio Filho, Ana Júlia Machado, Adolfo Regnaro, Ana Regina Jusceto de Menezes, Andressa Goulart Soares, Arthur Mazuti, Assis Miguelito, Carlos Alberto Maia, Clarinda Conceição Padini Raimundo, Dante Marques Gonçalves, Dirceu de Oliveira, Douglas Abinagi, Edna Cristina Goulart, Elvira Saran, Gabriel Muzuti, Gabriela Morganti, Genésia Saran, Guilherme Gabriel Romanelli, Heloísa, Jéssica Santos Silva, Jesualda Cândida de Lena, João Abinagim Filho, João Moringolo, Júlia Adassa da Silva Santos, Júlia Profilha, Julice Mazuti Pazuki, Leonardo Correia Imafuco, Lisiana Santos Silva, Luciano de Oliveira Henriques, Luiz Gustavo Santos Silva, Manuela Gaiata Blaise, Márcio Luiz Pazuki,
Marco Antônio Barbosa, Marco Giardi, Marco Aurélio Goulart, Margarida Conceição, Maria Camila Cruz, Maria Paulo Santos Silva, Maria Teresa Carvalho, Marlene Midon, Marli Santos, Michel Zampar Silva, Monice Goulart, Neide Goulart, Olinda, Rafael Zamur, Sandra Marina Legnaro, Sérgio Henrique Anachine, Tainá Andrade, Vanessa Célia Martins, Valesca Gomes de Souza Dalberi, William Abinagim e todos os moradores do Alcaidão do Mato. Lista dos desencarnados: Bárbara Menegatti, Hermenegildo Osvaldo Sabaine, Maria Abda Siqueira Cosi, Maria Benedita Dias, Mariana Piccolo, Maurício Jaqueta, Valdemir Donizete Severino. E vamos continuar, então, as nossas vibrações para agradecer aos espíritos amigos que estiveram conosco, que estiveram com o grupo, que estão ao lado de cada um de nós, nos unindo em coração, em pensamento, em espírito, para realizar o estudo de hoje. Só temos a agradecer aos amigos espirituais por esta oportunidade de aprendizado, e que nós possamos, a partir de hoje, colocar em prática este pequeno aprendizado. Possamos começar a nos conhecer melhor para a nossa evolução. E para terminar a reunião de hoje, vamos terminar com o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja. Nos encontramos na próxima parte. Sim, se Deus quiser. Todo mundo se sentindo bem? Alguma observação? Muito bem. Joia. Tranquilo. Ok, então, gente, uma ótima semana para vocês, tá? Obrigada. Fecha de semana. Dona Carinda aí, ó. Diga, Marli. Antes da gente finalizar, eu gostaria de pedir ao grupo para a gente fazer uma corrente de oração para essa criança, né, que é o Luiz, é o priminho da Conceição, para todo dia a gente orar, né, porque ter um filho desaparecido não é fácil, né? Sim. Então, a Sim, gente perfeito. fazer esse pacto, todo dia nas nossas orações, a gente pedir a Deus por ele. Tá bom? Obrigada. Sim. Vamos sim. Obrigada. Vamos sim. Fiquem com Deus. Uma boa semana a todos. Obrigada. Tchau, gente. Boa semana, pessoal. Boa semana. Dona Clara. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.